E eu quero começar falando sobre o título do livro, né, da nossa série. A nossa série se chama O Conhecimento do Santo. Então nós vamos aprender durante muitas sextas-feiras, nós vamos estudar sobre conhecer o Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que nos revele quem Ele é, nós vamos conhecer o Santo, o único Santo que é o Senhor. E parece bom, né, a gente aprender, é maravilhoso, mas eu quero começar dizendo para você que se a gente vai aprender isso é porque há um enfraquecimento do conceito de santo, do conceito de majestade no nosso imaginário, na nossa vida religiosa, na vida da igreja do Senhor. E isso não foi algo proposital que aconteceu, a gente não foi tipo, nós não vamos aprender sobre o Senhor, mas é algo que foi acontecendo de forma gradual e imperceptível. E o fato de ser imperceptível é que torna tudo isso muito trágico. Nós fomos perdendo aos poucos, como igreja e como indivíduos, o conhecimento do Senhor. Isso se enfraqueceu e isso tem se perdido. A igreja ela foi abandonando a sua reverência à ideia de Deus, foi abandonando o conceito real de Deus e foi substituindo por pensamentos enganosos, por pensamentos baixos, por pensamentos superficiais. E esse baixo conceito de Deus, ele faz com que a gente mude a nossa prática de vida cristã. O baixo conceito de Deus é algo praticamente universal hoje e é a causa de vários outros males que estão nos rodeando, que estão acontecendo. Por exemplo, essa semana um pastor amigo nosso perguntou se a gente tinha visto um documentário sobre uma mega igreja que existe no mundo, de escândalos que aconteceram, né? De pastores sendo presos por casos de pedofilia, pastores sendo expostos, coisas horríveis que aconteciam dentro de uma igreja que é referência mundialmente. Eu não assisti esse documentário, também não vou citar o nome da igreja aqui, e esse pastor ele disse assim, olha, eu fiquei 3 dias muito mal com o que eu assisti, com o que foi revelado, porque muitas vezes essa igreja serviu de referência para mim, o que eles cantavam, o que eles pregavam. Aquilo serviu de referência para a minha vida cristã, para o meu pastoreio, e de repente eu vi uma casa na areia sendo desmoronada. E enquanto eu lia sobre esse texto essa semana, eu fiquei um pouco assustada com o autor, porque é um autor muito antigo, e ele fala que, embora seja um livro antigo, isso vai se repercutir ainda muito, e ele é muito radical quando ele diz que praticamente é universal o fato dos cristãos estarem pensando, terem baixos conceitos sobre Deus. Eu falei, nossa, que radical. Mas quando eu vi a questão desse documentário sobre uma igreja mundialmente referência, quando eu vejo casos de escândalos aqui no Brasil, em muitas igrejas enormes, igrejas com muita estrutura e tantos casos que denigrem a imagem do cristão, denigrem o nosso evangelho, eu entendi que realmente esse radicalismo que eu li é algo que a gente precisa entender e a gente precisa rever na nossa vida. Sabe, toda uma filosofia de vida cristã tem tomado uma forma diferente por causa dos pensamentos enganosos sobre quem Deus é. Nós perdemos a reverência a Deus, nós perdemos o senso de majestade, nós perdemos a nossa consciência da presença divina, de quão santo o Senhor é, de quão majestoso Ele é, de quão perfeito Deus é. Nós perdemos o senso de adoração, nós perdemos o espírito de adoração diante do Senhor. Nós temos parado de nos concentrar para encontrar Deus no silêncio, para adorar o Senhor em silêncio e receber mais dEle. Sabe, quando o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está lá no Salmo 46, essas palavras desse salmista, elas têm feito pouco ou nenhum sentido para os adoradores da nossa geração, para as pessoas agitadas da nossa geração que frequentam as nossas igrejas. Essas palavras fazem pouco ou nenhum sentido para esses adoradores agitados e autoconfiantes, porque hoje as pessoas elas são centradas em si
e não em Jesus. As pessoas vão na igreja para ouvir uma palavra sobre o que Deus vai fazer na vida delas, sobre o porquê a vida delas é especial, porquê elas são importantes, porque elas são únicas e especiais. E esse não é o sentido do Evangelho, essa não é o propósito de Deus, esse não é Deus. E o que nós temos visto é exatamente isso, adoradores que vão à igreja, que vão às igrejas para receber palavras sobre quem eles próprios são. Pessoas centradas em si e não em Jesus. Então nós temos visto nos últimos tempos um crescimento absurdo das igrejas. Tantas igrejas espalhadas, isso é algo que particularmente me deixa bem chocada. Igrejas com mega construções, com mega estruturas, com ministérios enormes, com um número absurdo de grupos pequenos, células, o nome que você achar melhor. Mas o que a gente tem visto são ganhos externos nessas igrejas, mas internamente nós estamos tendo muitas perdas. E o declínio do conhecimento do santo, declínio, a queda do conhecimento de quem Deus é a raiz dos nossos problemas. É impossível que a gente mantenha práticas morais sólidas e atitudes corretas na sociedade, enquanto a nossa própria ideia de Deus se mantiver errada, se mantiver inadequada. Então, se a gente quer trazer de volta o poder espiritual para a nossa vida, para a vida da igreja, nós precisamos começar a aproximar o nosso conceito de Deus daquilo que Deus realmente é. Daquilo que Deus realmente é. Eu lembro que quando eu me converti há 20 anos atrás, eu era uma adolescente, era muito legal você ver a figura de um pastor ou de um cristão, porque você olhava para ele e você dizia, nossa, ele é moralmente correto, é uma pessoa que não vai mentir. Se você pega pastores mais antigos, por exemplo, nós vemos o quanto a palavra tinha importância, o quanto as pessoas davam crédito à palavra de alguém, porque os cristãos tinham práticas morais sólidas. E hoje não é assim. Muitas vezes nós somos até vistos de uma forma ruim por sermos cristãos. E isso, a raiz desse problema, é porque nós não conhecemos o Senhor verdadeiramente. Nós não temos conceitos corretos sobre quem Deus é. Nós temos conceitos baixos e superficiais sobre Deus. E aí, primeiro ponto que eu quero conversar com você é por que nós devemos pensar corretamente sobre Deus. Que diferença isso vai fazer? Aquilo que nos vem à mente quando nós pensamos em Deus, isso é a coisa mais importante ao nosso próprio respeito. O que você pensa sobre quem Deus é o mais importante sobre você. Se você tem uma imagem de que Deus é pai, você vai se comportar como um filho. Se você tem uma imagem de que Deus ele é carrasco, como muitas vezes nós tínhamos, eu, por exemplo, tinha essa imagem de um Deus carrasco, de um Deus que, como o Júnior fala, que está com uma prancheta anotando o seu comportamento. Isso vai dizer muito sobre o seu respeito, sobre o tipo de vida que você leva, sobre a sua santidade. Eu lembro que quando eu era adolescente, me converti e existia muito, por exemplo, o conceito de que, olha, se você faz sexo antes do casamento, você vai para o inferno. Ao invés, a gente pensava em Deus como um Deus que castigava as pessoas que cometiam esse pecado. Eu não estou dizendo que o sexo antes do casamento é certo. Estou dizendo que a forma que a gente pensava sobre Deus em relação a isso era uma forma errada. A gente tratava a questão do pecado colocando Deus como alguém que castigaria, que puniria. E muitas vezes as pessoas não cometiam o pecado por medo do inferno e não porque amavam o Senhor, não porque entendiam que o Senhor era um Deus tão incrível, tão maravilhoso, que Ele zelava pelo seu corpo, pela sua vida. Então, o que tem na nossa mente sobre quem Deus é, diz muito ao nosso respeito, diz muito sobre quem nós somos. O que você pensa quando você pensa sobre Deus? O que vem à sua mente quando você para refletir? Você para refletir sobre quem Deus é? Nos seus momentos de oração, de meditação, faz parte do seu momento de meditação pensar sobre o caráter de Deus, pensar sobre quem é Deus. Se nós fôssemos capazes, por exemplo, de saber com exatidão o que os líderes
religiosos mais influentes do mundo hoje pensam sobre quem é Deus, nós poderíamos prever com uma razoável precisão como a igreja estaria amanhã. Mas o problema é que nós muitas vezes não estamos preocupados com o que os nossos líderes estão pregando. Quando surgiu esse boom da internet, hoje, por causa desse boom, todos nós temos acesso a lives feitas em todas as igrejas praticamente que fazem live, no mundo inteiro. Você consegue assistir um culto lá da Austrália, você consegue, claro que se você for fluente, né? Mas você consegue assistir cultos de várias denominações diferentes, de vários pastores diferentes. E muitas vezes você vai absorvendo coisas, absorvendo o que eles pensam sobre Deus. E muitas vezes você não sabe nem o que você pensa sobre Deus. Muitas vezes as noções que a gente tem sobre o Senhor, a concepção na nossa mente sobre o Senhor, ela está soterrada debaixo de um entulho de doutrinas religiosas, de pensamentos de outros pastores, de outros líderes, de outros líderes de adoração, de líderes religiosos. Está soterrada debaixo do entulho de pensamentos de pessoas que você convive, de amigos seus, dos seus pais. E você mesmo não pensa sobre Deus, e você mesmo não sabe quais são os seus conceitos sobre Deus. O que você pensa sobre Ele verdadeiramente. É de suma importância que a nossa concepção de Deus ela seja a mais próxima possível da verdadeira essência de quem Deus é, para que nós não venhamos a nos corromper. E é por isso que, como eu trabalho com criança no Ministério Infantil, eu vejo essa importância de nós comunicarmos para as crianças, de nós alinharmos os corações e as mentes dos pequeninos, para que eles cresçam sabendo quem é Deus. Mesmo que eles tenham problemas em casa, que eles tenham dificuldades com paternidade, nós precisamos alinhar na mente deles quem Deus é, porque eles vão crescer e vão direcionar a próxima geração da igreja, talvez a igreja que vai receber a volta do Senhor Jesus. Então nós precisamos pensar melhor, parar e pensar sobre os nossos conceitos sobre Deus. Esse autor tem uma frase do livro que nós estamos estudando, ele tem uma frase muito legal. Ele fala assim: o homem que alcança uma crença correta sobre Deus estará livre de 10.000 problemas temporais, pois passa a enxergar que estes problemas têm a ver com questões que, na pior das hipóteses, não lhe dizem respeito, exceto por um tempo limitado. Quando eu e você alcançamos uma crença correta sobre Deus, podem ter vários problemas acontecendo na nossa vida. A gente vai entender que esses problemas não nos dizem respeito e que quando nos dizem respeito é por um tempo limitado, porque nós conseguimos entender esse homem que alcança essa crença correta sobre Deus, e eu e você, quando alcançamos essa crença correta sobre Deus, nós conseguimos entender que o fardo da eternidade pesa com muito mais força sobre nós. Nós conseguimos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E o Evangelho, ele vai aliviar esse fardo dos problemas, ele vai transformar as nossas cinzas em beleza, o nosso espírito de opressão em vestes de alegria. Então, quando nós alcançamos uma crença correta sobre quem Deus é, quando nós colocamos na nossa mente quem é o Senhor de verdade, e essas verdades enchem o nosso coração, os problemas não vão nos parar. A eternidade que nós temos com o Senhor, ela vai pesar muito mais do que os problemas da nossa vida. Agora, um homem que não alcança uma crença correta sobre Deus, ele pode estar gerando em si um coração idólatra. Um coração que presume que Deus é diferente do que Ele realmente é e substitui o verdadeiro Deus por algo que seja a sua própria semelhança. E aí é de suma importância que a gente tome muito cuidado, a gente precisa prestar atenção para que no nosso orgulho a gente não entenda que idolatria é somente quando a gente se ajoelha diante de objetos visíveis, diante de ídolos
materiais e visíveis. A idolatria, a essência da idolatria é acalentar pensamentos sobre Deus que são indignos dele. A essência da idolatria começa na nossa mente, mesmo que não haja objetos visíveis e palpáveis de adoração. A idolatria começa na nossa mente. Paulo, ele diz assim, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, em Romanos 1, 21, ele diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo está dizendo que as pessoas conheceram a Deus, viram a Deus, mas nos seus discursos, no que elas pensavam sobre Deus, o coração se obscureceu. Ideias erradas a respeito de Deus, elas não vão gerar idolatria apenas, elas são a própria idolatria. E nós precisamos entender que a nossa ideia sobre Deus, ela serve para que nós possamos, quando nós entendemos quem Deus é, nós adoramos a Deus dignamente. Então, a nossa ideia sobre Deus, ela está para adoração, ela está para adoração, assim como o alicerce está para uma casa. Se você faz uma casa com um alicerce fora de prumo, com um alicerce inadequado, em algum momento essa casa, a estrutura dessa casa vai ter problemas, vai desabar. E se você tem pensamentos equivocados sobre o Senhor, pensamentos superficiais, os seus pensamentos são o alicerce para a sua vida com Deus, para a sua adoração, para que a sua adoração seja digna a Deus. E se esses pensamentos são inadequados, se o seu alicerce é inadequado, em algum momento a sua vida vai desmoronar. Em algum momento você não vai aguentar as pressões dos problemas, você não vai aguentar a sua rotina, você não vai aguentar a sua família, você não vai aguentar o seu trabalho, porque os seus pensamentos são equivocados sobre quem Deus é e é difícil suportar tudo que a vida tem pra gente aqui. Todas as aflições que Jesus disse que nós teríamos. Então, quando você tem ideias erradas sobre o Senhor, você tem uma idolatria, o seu coração está se tornando idólatra. E um idólatra, ele imagina coisas sobre Deus e ele age como se aquilo fosse verdadeiro, como se aquilo fosse uma verdade. E isso é mais comum do que você imagina, porque, como eu disse, a gente está muito acostumado, né? Nossa mente tende a imaginar a idolatria como um objeto, um santo, um bezerro de ouro em que as pessoas se prostram e aquilo ali vira um Deus. Mas é muito além disso. Quando você tem pensamentos errados sobre Deus, o seu coração se torna um idólatra. E isso é muito comum. Como eu disse no início, as pessoas, por exemplo, hoje lotam as igrejas e elas vão buscar um Deus que serve para elas. Um Deus que vai ministrar sobre a pessoa dela, vai dizer o quanto ela é especial. Um Deus que vai prover na vida dela financeira. E Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de milagre, é um Deus de milagre, Deus faz milagres ainda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele faz milagres acontecerem. Ele é o mesmo Deus, Ele provê na sua vida, Ele provê na minha vida. Mas Deus, Ele não serve só para te dar dinheiro, Ele não serve só para dizer que você é especial. Então, quando muitas dessas pessoas só correm para Deus, só correm para as igrejas, para buscar algo que encha o coração delas, elas na verdade, são idólatras. Elas estão servindo ao dinheiro, elas estão servindo à ganância, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. Então, os pensamentos errados que elas têm sobre Deus fazem com que elas sejam idólatras. E eu e você estamos no mesmo barco. Muitas vezes a gente precisa que o Senhor faça algo e a gente esquece de tudo que Ele é e que Ele é o mais importante, Ele é acima de todas as coisas. E aí a gente chega num ponto de entender que Deus é incompreensível. Muitas vezes eu me perguntei por que Deus
deixou isso acontecer, porque Deus permitiu que alguém tão valioso no reino fosse tão cedo para a glória. Por que Deus fez isso? Por que Deus faz aquilo? Deus é incompreensível. Muitas vezes nós não vamos entender. E essa é uma pergunta muito comum que nós temos, né? É uma pergunta comum das crianças, dos filósofos e dos religiosos. Como Deus é? E Deus, ele não é exatamente como algo ou alguém. Se a gente for deixado assim por nossa conta, nós vamos reduzir Deus a termos muito razoáveis, nós vamos reduzir Deus a coisas muito baixas e superficiais, porque nós vamos desejar colocar Deus no que seja útil para nós, nós vamos pelo menos querer saber onde Deus está, nós queremos de alguma forma poder controlar a situação, controlar a forma como Deus vai agir, e porque nós precisamos da segurança de saber, da segurança que vem de saber como Deus é. Mas Deus não é aquilo que nós achamos, então como nós vamos pensar nele? Se Deus ele é incompreensível, e Paulo diz que ele é inacessível, ele habita numa luz inacessível, como nós vamos nos aproximar de alguém que frustra os maiores esforços do nosso coração e da nossa mente? Como nós vamos conhecer aquilo que não é passível de ser conhecido? Como isso vai acontecer? E eu quero dizer para você que, embora Deus seja incompreensível, ele é cognoscível. Olha que palavra difícil. Embora Deus seja incompreensível, ele é cognoscível. Deus, ele é incompreensível, mas ele pode ser conhecido. E conhecê-lo é fundamental para que a gente se relacione com ele. Então, ele é incompreensível, mas ele é cognoscível. Ele pode ser conhecido e nós precisamos conhecê-lo para que nós tenhamos um relacionamento com ele. Um dos amigos de Jó, lá no livro de Jó, o amigo Zofar, ele diz assim: porventura desvendarás os mistérios de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Ele está dizendo como é difícil conhecer Deus, como você vai fazer isso, Jó? E Isaías diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? Ou seja, tanto Isaías como Zofar lá em Jó, Zofar em Jó e Isaías no livro de Isaías, estão dizendo, olha, é impossível penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso. E Isaías está dizendo, com que nós vamos comparar o Senhor? Não tem nada que se compare a Ele. Como nós vamos compreendê-lo? Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está lá em João 17:3. Ele diz assim também em 1 João 5:20. O Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Lá em Mateus, Jesus diz assim: homem nenhum conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. E Paulo diz em 1 Coríntios assim, que Deus só pode ser conhecido por um coração sedento, no qual o Espírito opera a revelação. Então, como nós vamos conhecer o Deus incompreensível? E a resposta bíblica é muito simples: através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo e por Cristo, Deus se revela, não pela razão, mas por fé e amor. E ainda que a essência de Deus seja incompreensível, Ele revelou as verdades sobre Ele pelo seu amor e pela sua misericórdia. Deus revelou verdades sobre Ele. E a essas verdades nós chamamos de atributos, que é o que nós vamos estudar durante toda essa série. Nós vamos estudar sobre os atributos de Deus. E para concluir, nós vamos falar só um pouquinho sobre atributo. O que é um atributo divino? É algo verdadeiro a respeito de Deus. Um atributo de Deus é algo verdadeiro sobre Deus. Atributo significa qualquer coisa que possa ser corretamente atribuída a Deus ou que Deus revelou
ser verdade ao seu próprio respeito. Então, tem muitas pessoas que dizem, existem 3 atributos de Deus, Eu lembro que quando as crianças eram bem pequenininhas, tinha uma musiquinha que eles ouviam que eu conto 10 qualidades de Deus, Deus é tremendo, Deus é poderoso, e falava sobre 10 qualidades, 10 atributos de Deus. E eu quero começar dizendo para você que, em relação a atributos, que os atributos são verdades sobre Deus e nós não precisamos enumerar esses atributos. Tá? E atributos também não são qualidades de Deus. Atributos são verdades sobre quem Deus é. Atributo não é uma parte de Deus, é como Deus é. Então, se um atributo é uma verdade sobre Deus, nós vamos conseguir, de alguma forma, conhecer Deus através desse atributo. Mas Deus, ele é infinito. Então, tem alguns atributos que nós não vamos compreender. E uma das perguntas que o Felipe me fez uma vez, né, criança é bem curiosa, ele me perguntou assim, mãe, quem criou Deus? Eu falei, filho, Deus não foi criado. Não, mas onde ele nasceu? Como ele nasceu? Eu falei, Felipe, Deus não foi criado, Deus não nasceu de ninguém. Porque Deus não foi feito, Deus não foi criado, Deus não foi gerado por ninguém. Deus existe em si e por si próprio. Deus não deve a sua existência a ninguém. A essência de Deus é indivisível. Então Deus é Deus, ele não foi criado, não foi gerado. E a harmonia de Deus não é o resultado do perfeito equilíbrio entre as partes, mas da ausência das partes. Entre os atributos de Deus não há contradição, sabe? Os atributos de Deus são um nele, os atributos de Deus se comunicam, eles não se contradizem, eles são um em Deus. Então, como eu disse, os atributos eles não são qualidades de Deus, mas é o próprio Deus se revelando, é aquilo que Deus é ao se revelar. Por exemplo, Deus ele é amor, e o amor de Deus, ele não é, sabe, o amor de Deus não diminui, ele não aumenta, ele não deixa de existir, porque Deus é amor. Então, o amor é a essência de Deus, é a maneira de Deus ser. E quando Deus ama, Deus está sendo Deus, Deus está sendo o próprio Deus quando Ele ama. Então, atributos não são características e qualidades de Deus como nós temos qualidades. Eu sinto amor. Deus é amor. Então, quando Deus ama, quando Deus nos ama, Ele está sendo Deus. Ele está sendo o próprio Deus revelado. E aí, um atributo, na forma compreensível, quando nós conhecemos esse atributo, quando ele é revelado, ele é como uma resposta que Deus dá às nossas interrogações. Como Deus o que Deus espera, como Deus vai reagir, como eu espero, como nós devemos esperar que Deus reaja, que Deus haja, que tipo de Deus é. E essas questões, essas perguntas, essas curiosidades, essas indagações na nossa mente, que são muito comuns em criança também, e é por isso que Deus revela tanto amor na sua palavra pelas crianças, elas não são questões acadêmicas de filósofos ou de criancinhas. Elas são perguntas que tocam as profundezas do nosso espírito, do espírito humano, e elas vão direcionar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso destino. E Deus, ele gosta dessas perguntas. Quando nós fazemos essas perguntas com reverência e buscamos essas respostas com humildade no nosso coração, Deus se agrada disso. E Deus responde às nossas perguntas. Ele não responde todas, mas Ele responde às perguntas de uma forma que vai saciar a nossa sede por Ele, que vai saciar esse questionamento, esse anseio do nosso coração de ouvi-lo, de estar com Ele, e Ele vai arrebatar o nosso coração para mais perto dEle. Quando nós fazemos essas perguntas, Senhor, me mostra o que o Senhor está fazendo, Senhor, quem Tu és, Senhor, me fala mais sobre o Senhor, Senhor, eu quero ir mais fundo em Te conhecer, Senhor, me revela a Tua palavra aqui agora, enquanto eu estou lendo, fala comigo, Senhor. Quando nós fazemos essas perguntas, quando nós começamos a indagar o Senhor, até quando nós indagamos coisas sobre por que o Senhor levou alguém, por que o Senhor fez isso, Ele libera consolo, respostas em forma de consolo,
que só pode ser possível porque é Ele. Porque se Ele não aceitasse essas respostas, se Ele não aceitasse essas perguntas com o nosso coração quebrantado diante dEle, nós não teríamos resposta. Quando nós quebrantamos o nosso coração, o salmista diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. E é exatamente isso, quando nós nos aproximamos dEle para saber quem Ele é e perguntamos sobre quem Ele é, sobre a palavra dEle, Ele se achega até nós e Ele responde ao anseio do nosso coração. Deus, Ele deseja que o nosso coração anseie, Ele deseja que nós nos ocupemos em saber e amar até que nós sejamos completamente completos no céu. Deus, Ele se agrada disso, guarda isso no seu coração, olha, Deus deseja que nos ocupemos em saber e amar até o tempo em que seremos completos no céu. Deus se agrada do anseio do seu coração em buscá-lo, em saber quem Ele é. E Deus, Ele vai respondendo através da Escritura, através de Jesus e até mesmo na natureza. Tem um Salmo 19:1 que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós estamos conectados em querer saber mais do Senhor, nós conseguimos olhar para a criação de Deus, nós conseguimos olhar para a natureza e sentir a presença dEle, sentir Ele se revelando e conhecer mais sobre quem Ele é. Então, o nosso conhecimento sobre Deus, ele deve ser buscado em oração, em uma longa meditação. Nós precisamos mergulhar e meditar na palavra de Deus, em parar e aquietar o nosso espírito e ficar quietos em solitude, orando e buscando e recebendo as revelações do Senhor e em uma disciplina constante. Nós precisamos ser perseverantes, precisamos ser disciplinados. Hoje eu estava numa reunião escolar e a professora falou assim: olha, eu aprendi que educar é repetir muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. O aluno vai perguntar uma coisa e a gente vai repetir. O aluno vai perguntar no outro dia a mesma coisa e a gente vai ensinar de novo. O aluno vai perguntar e a gente vai dizer de novo. E com o Senhor é assim também, a gente não entende de primeira, a gente é limitado, mas se nós formos disciplinados e constantes, o Senhor, Ele vai nos ensinar todos os dias, Ele vai repetir, Ele vai dizer. Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus longânimo. E Ele tem prazer em falar com você, em te dizer de novo, em se revelar mais um pouco, em ir mais fundo, em te mostrar mais coisas. Ele vai fazer você mergulhar mais profundo dia após dia. Mas você precisa orar, você precisa meditar na palavra, você precisa aquietar e você precisa ser constante, você precisa ter disciplina. Por mais que a luz do Senhor brilhe claramente, só os que estão espiritualmente preparados, só aqueles que querem, que anseiam, é que conseguem receber. Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E o nosso anseio, o anseio do nosso coração é ver o Senhor, é conhecer o Senhor. E eu quero encerrar dizendo para você que não existe uma barreira maior para uma vida de oração do que pensamentos equivocados sobre Deus. Se você tem conceitos errados sobre quem Deus é, isso vai afetar a sua vida de oração, você não vai ter prazer em ter uma vida de oração constante. E o contrário também é verdadeiro. Se você não tem uma vida de oração firme, disciplinada, em que você para ouvir o Senhor, você também não vai conseguir ter pensamentos corretos sobre quem Deus é. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é glorioso, Ele é belo, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele não pode ser menos que isso. Mas ainda assim, muitos de nós não percebemos essa realidade e a visão que nós temos do Senhor, a nossa
visão que subestima quem Deus é, atrapalha o nosso relacionamento com Ele, a nossa vida com Ele. E isso tem atrapalhado toda a igreja do Senhor. Isso tem atrapalhado o corpo de Cristo. E isso tem tomado proporções terríveis na nossa geração. Então, reconhecer que Deus é um rei digno, que Ele é um Senhor majestoso. Ele é digno do nosso tempo, da nossa energia. Ele é digno de todo o nosso amor, de toda a nossa adoração. Nós não podemos falhar nisso, nós precisamos prosseguir, nós precisamos ir além. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos desenvolver a nossa vida de oração. Se você tem dificuldade em ser constante na sua vida de oração, eu quero encorajar você a não orar a sua lista de oração pessoal, os seus pedidos. Se você tem dificuldade em ser constante, olha, Tati, eu oro hoje, daqui a 2 dias eu já parei, e aí quando eu vejo eu me enrolei, eu não orei hora nenhuma, eu orei só, Senhor, obrigada por esse dia, em nome de Jesus, amém. Eu quero encorajar você a abandonar um pouco os seus pedidos de oração, a sua vida pessoal, e começar a meditar sobre quem Deus é. Eu quero convidar você a procurar textos na Bíblia que revelem os atributos de Deus, onde Deus se revela, onde Ele diz quem Ele é, e a meditar só nisso. Você vai ver que em pouco tempo você vai estar tão cheio de pensamentos corretos sobre o nosso Deus, sobre quem Ele é, que a sua vida de oração vai ter deslanchado, ela vai estar flutuando. Então, se você tem dificuldade na sua constância de oração, se você tem dificuldade na sua vida devocional, deixa tudo de lado e medite sobre quem Deus é, sobre quem é o Senhor. Ele é o mais importante. Se nós não tivermos pensamentos corretos sobre Deus, se as nossas ideias sobre Deus não forem corretas, a nossa adoração vai ser indigna. Ela não vai ser digna de um Deus todo-poderoso, de um Deus digno. Então, assim, eu quero convidar você a avaliar o seu coração, a parar e pensar. Esquece os problemas, esquece o problema familiar, esquece a doença, esquece o casamento, esquece os filhos. Por algum momento, assim, hoje, quando você for se deitar, e comece a desenterrar de dentro de você, comece a expor o seu coração e a sua mente sobre quem Deus é para você. Quem é Deus? Quem é Deus? E se você perceber, talvez você perceba, assim como eu, que algumas dificuldades que nós estamos tendo na vida, elas não vão deixar de existir, mas elas nos atrapalham tanto, talvez estejam nos incomodando tanto, porque os nossos pensamentos são indignos, são superficiais, eles são baixos. Pense sobre quem Deus é e eleve os seus pensamentos sobre Ele. Não desça a Deus assim a sua experiência, mas eleve as suas experiências e os seus pensamentos ao nível do Senhor. Comece a falar sobre quem Ele é, comece a transbordar de quem Ele é. Comece a dizer: o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, e comece a encher o seu coração de quem Ele é. Se você tem pensado coisas ruins, comece a não pensar mais, tire isso. Ocupe o seu pensamento em quem Deus é. Conheça o santo, o majestoso, o digno, o grande eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero convidar você a orar agora. Nós vamos pedir para que o Senhor abençoe o nosso coração e a nossa mente nesses dias, para que nós possamos receber mais revelação de quem Ele é. Feche os seus olhos aí na sua casa e diga: Senhor, ilumina-me, Senhor, ilumina-me. Pai, nós oramos nesta noite para que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, Pai, para que nós possamos Te conhecer, para que nós possamos conhecer o Senhor. Nós queremos prosseguir em Te conhecer. Pai, se há em nós pensamentos indignos, pensamentos idólatras, Pai, nós repreendemos isso agora, Pai. Nós pedimos, tire de nós, ó Deus, e eleve os nossos pensamentos à Tua pessoa, Pai, a quem o Senhor realmente é.
Revela ao nosso coração, Pai, quem o Senhor é. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, tira as escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração. Nós queremos, ó Deus, ter pensamentos corretos. Nós clamamos isso, ó Pai, sobre a vida da Tua igreja. Que a Tua igreja, Pai, possa abandonar esses pensamentos idólatras de um Deus que prospera o tempo todo, que dá riquezas, ó Pai, e que elas possam entender que o Senhor é o grande eu sou. Pai, em nome de Jesus, libera sobre a Tua igreja entendimento de quem o Senhor é. Ilumina o nosso coração, Pai, ilumina a nossa mente, Deus. Nós clamamos, Senhor, enche-nos, 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 ó Deus, sacia o nosso coração, Pai. Nós nos comprometemos contigo esta noite, Senhor. Nós nos comprometemos em Te buscar mais, em buscar saber quem o Senhor é, Pai. Acima de todas as coisas, nós queremos Te amar, nós queremos Te conhecer. E por isso nós oramos, Pai. Nós oramos, sabendo que seremos saciados por Ti, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Que essa semana você possa progredir em conhecer o Senhor, possa prosseguir em conhecer o Senhor. Amém?